Boa noite. Você está no canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza, diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, AAPJ. Hoje eu quero fazer uma apresentação sobre o soldado Laudelino Vieira de Campos, nome para ser lembrado e reverenciado. O soldado Laudelino Vieira de Campos nasceu em Santa Cruz e morreu na Itália no dia 14 de abril de 1945. Poucos dias, menos de um mês antes de terminada a Segunda Guerra Mundial. Aqui nesta primeira página de abertura, eu coloquei uma foto que foi publicada na primeira página do jornal Imprensa Rural, edição de 10 de novembro de 1951. Este jornal ele foi editado pelo jornalista e historiador Benedito Freitas. Foi o Benedito Freitas quem deu início à campanha para a construção de um monumento em homenagem ao soldado Laudelino Vieira de Campos e aos demais integrantes da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Todos tomaram parte da Segunda Guerra Mundial, combatendo na Itália contra o nazifascismo. Aqui nós temos uma foto do soldado fardado com aquela farda antiga do exército, de brim, verde-oliva, botões pretos, né? Gola fechada. Provavelmente esta foto foi tirada para a identificação do soldado. É um recorte do jornal Imprensa Rural, como eu falei, edição de 10 de 11 de 1951, que faz parte da coleção do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica e doado pela família Orlando Ferreira Barreto. Essa coleção desses jornais pertencia ao pesquisador e genealogista Gastão José da Silva Abbott, que morava em Sepetiba. Com o falecimento dele, os jornais passaram então a pertencer à família Orlando Ferreira Barreto, e por intermédio do Orlandinho, meu amigo, meu colega de catecismo, e também fomos coroinhas juntos na antiga Igreja Matriz, por intermédio do Orlandinho, nós conseguimos que fosse feita a doação para o acervo do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, o NOP. Aqui nós temos então a capa do jornal, a primeira página do jornal. O jornal Imprensa Rural, Jornal Noticioso e Cultural, 10 de novembro de 1951. Na parte inferior do lado direito, tem aqui uma nota, uma matéria, uma reportagem assinalada Laudelino Vieira Campos, o herói esquecido. E uma homenagem da Imprensa Rural para construir o monumento que foi desenvolvido o movimento, né? Pró-monumento do Expedicionário Santa Cruzense. Então, dois recortes do Jornal Imprensa Rural, edição de 10 de novembro de 1951, editado pelo historiador e jornalista Benedito Freitas, coleção Gastão José da Silva Abbott, que foi doado ao acervo do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, como já falei, pela família Orlando Ferreira Barreto, por intermédio do meu amigo Orlandinho. Aqui eu fiz a ampliação daquela reportagem lá da frente, Laudelino Vieira Campos, o herói esquecido, e continuando o texto, Imprensa Rural, homenageando a memória do nosso bravo pracinha, inicia o movimento pró-monumento do Expedicionário Santa Cruzense. Veja que nós estamos nos referindo aqui a uma data de 1951. Foi exatamente o ano em que o historiador Benedito Freitas começou a fazer a campanha para a construção deste monumento, né? Somente 16 anos depois é que o monumento foi construído.
Nesta parte da direita, na reportagem, o Benedito Freitas, continuando, ele faz uma menção a que Santa Cruz também recebeu seus bravos filhos com grandes demonstrações de alegria. Então, nesse texto laudatório, o Benedito vai fazendo referências e cita a tristeza da família, principalmente da mãe do Laudelino. Aqui ele diz: um jovem valente e destemido, que jamais pensava em morrer. No entanto, o Laudelino morreu em Montese, combatendo numa das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. E por isso, então, Benedito Freitas começa a fazer esta campanha, né, 16 anos antes da construção do monumento, para a construção do monumento em homenagem ao Laudelino e aos ex-combatentes, aos pracinhas. Aqui tem uma placa de bronze que fica na base de uma das bases do monumento. Os expedicionários e o povo de Santa Cruz a Laudelino Vieira de Campos, morto na Segunda Guerra Mundial em 14 de abril de 1945. Veja bem, 14 de abril de 1945. A guerra, oficialmente, terminou no dia 8 de maio, 8/5 de 45. Menos de um mês depois, menos de um mês antes, o Laudelino morreu na Itália. Quer dizer, poucos dias depois a guerra terminou. Eu falo oficialmente porque, mesmo tendo sido assinado toda a documentação de armistício da guerra, né, entre os países, entre as tropas do chamado Eixo, composto por Japão, Alemanha, Itália e os aliados pelos Estados Unidos, Brasil e uma série de outros países, França, Inglaterra, mesmo depois da assinatura do dia 8, em algumas partes, principalmente da Ásia, a guerra continuava, até porque algumas pessoas não tinham tomado ainda conhecimento. Mas o Laudelino morreu no dia 14 de abril, quer dizer, poucos dias antes de terminar a guerra, em Montese, Itália. Nós apresentamos uma foto do monumento. Esta foto eu tirei hoje, dia 14 de setembro, quinta-feira, do lado do quartel dos Corpos de Bombeiros, na direção do quartel do Batalhão Villagrán Cabrita, que está lá ao fundo. Observe que aqui nós temos uma coluna central de granito e aqui nós temos uma base também de granito. Essas pedras foram tiradas das ruínas daquela construção de uma igreja que os jesuítas pretendiam erigir aqui nas proximidades do antigo convento. Eles foram expulsos no ano de 1759, a igreja não teve sua conclusão, mas algumas pedras foram retiradas e nós temos 3 monumentos principais em Santa Cruz que usaram essas pedras. Um deles é aqui, o monumento que presta homenagem ao Laudelino Vieira de Campos. O outro é o monumento do 4º centenário de Santa Cruz, que fica ali perto, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no morro, chamado Morro da Igreja. E o terceiro fica na Praça do Gado, ali onde tem o monumento de anexação definitiva de Santa Cruz ao município do Rio de Janeiro, entre a Avenida Padre Guilherme de Caminada, a Avenida João 23 e a Senador Camará. Então, esses 3 monumentos, eles usaram, os construtores, os idealizadores, pedras de granito que foram retiradas dessa igreja. Como nós temos aqui o nosso monumento em homenagem ao Laudelino. Tem também um painel com... Esse painel é um painel de azulejos, né, ilustrado. Vocês observam aqui, tem uma lista, uma relação de soldados que ficaram como os guardiões da pátria, ou seja, que soldados que permaneceram no Brasil, que não foram enviados para a Itália. Aqui desse lado direito nós temos os
os soldados que participaram, os militares que participaram. E aqui nós temos os símbolos das três forças, das três armas participantes da guerra, não é? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, Força Expedicionária Brasileira. Então, homenagem ao soldado Laudelino Vieira de Campos. Esta foto eu tirei no sentido do quartel do Batalhão Vila Gran Cabrita, em direção ao quartel do Corpo de Bombeiros. Aqui esse prédio de cor vermelha é o quartel dos bombeiros, então eu tirei do lado oposto. Então nós temos novamente a coluna, aqui tem uma placa em bronze com a inscrição em homenagem ao Laudelino, e aqui aquele mesmo painel com um outro desenho, não é? Com o mapa do roteiro da FEB. Então é um monumento muito bonito que merece ser visitado. Então, aqui nós temos um lado do painel com esses azulejos, como eu falei anteriormente. Desse lado aqui nós temos os ex-combatentes, chamados Guardiões do Solo Pátrio, ou seja, a relação daqueles que ficaram em Santa Cruz, ou no Rio de Janeiro, ou no Brasil, que não foram para a Itália. E aqui os chamados veteranos da Segunda Guerra Mundial, ou seja, aqueles que foram participar da guerra, inclusive, no caso, o Laudelino, que acabou morrendo. Conforme eu falei, aqui nós temos os três brasões, mostrando a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, não é? Então, os ex-combatentes guardiães do solo pátrio, a lista total, o painel, aqui o painel como eu falei, uma outra foto que eu também tirei no sentido do quartel dos bombeiros para o quartel do batalhão Vila Gran Cabrita. E aqui é o contrário, a mesma foto, mas virada do contrário. Aqui nós temos o roteiro e nós temos a lista aqui dos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Todos aqueles que participaram da Segunda Guerra Mundial, que foram para a Itália. Tem inclusive a homenagem póstuma, ou seja, aqueles que na época da construção do monumento não estavam mais vivos. Neste painel, também em azulejo, mostra o roteiro da FEB. Né? É um painel também muito bonito, que além dos brasões, como eu falei, referente aqui à Marinha, à Aeronáutica, ao Exército, tem também uma relação das vitórias conquistadas com a participação do Exército Brasileiro, tem uma lista com a relação das divisões inimigas que estiveram em confronto com os brasileiros, o total do efetivo por escalões e toda a tropa em ação, inclusive, no caso, até o pessoal da Aeronáutica, né, da Força Aérea Brasileira, com os oficiais aviadores que combateram em aviões de caça. Tem um mosaico mostrando o símbolo da "a cobra vai fumar", que é uma expressão popular de algo difícil de acontecer. Então, a cobra vai fumar. É um símbolo, foi um símbolo usado pela Força Expedicionária Brasileira, como alguma coisa difícil de conquistar. E aqui a relação das principais batalhas, das batalhas das quais o Brasil participou. Inclusive a Batalha de Montese, que aparece aqui, que foi uma batalha, como eu falei inicialmente, a batalha mais sangrenta que ocorreu na Segunda Guerra Mundial com a participação do Brasil. Esta batalha, ela, segundo os historiadores de guerras, ela foi muito sangrenta, uma das mais sangrentas, só se comparando com as últimas batalhas da Guerra do Paraguai. Porque apenas numa única batalha, ela começou no dia 14 de abril de 1945 e terminou 3 dias depois, quer dizer, o Laudelino morreu já no primeiro dia. 3 dias depois foi encerrada a batalha. Morreram 34 soldados, somente em nenhuma batalha. A Montese é um monte bastante difícil de ser conquistado. Os soldados tiveram que enfrentar os alemães que estavam entrincheirados em casamatas. Muito difícil, foi uma batalha bastante difícil mesmo, por isso que mais de 400 soldados tiveram baixa, quer dizer, por
qualquer tipo de ferimento, sendo que 34 morreram, morreram, entre os quais eu falei do Laudelino Vieira de Campos. Essa região de Montese, ela foi liberada pelo Brasil, pelas forças da Força Expedicionária Brasileira. Na época também o Brasil contou com o apoio de alguns tanques do exército norte-americano, porque nós fazíamos parte, era um grupo aliado. E a cidade de Montese, a região onde fica o Montese, ela tem um reconhecimento muito carinhoso ao Brasil. Tanto que lá em Montese tem uma praça que presta homenagem aos brasileiros. E para que vocês tenham uma ideia da importância que eles dão aos brasileiros, os alunos das escolas de Montese aprendem a cantar o hino da Força Expedicionária Brasileira em português e se apresentam anualmente em festas, em comemorações que são realizadas lá. Então foi uma participação brasileira que trouxe, de certa forma, uma consideração, um apreço, um carinho por parte dos italianos de Montese. Então é muito importante registrar isso aí. Finalizando aqui essa apresentação, 25 anos após a construção do monumento, que aconteceu no ano do quarto-centenário de Santa Cruz, em 1967, ou seja, em 1992, foi mandada colocar esta placa, relembrando, os 25 anos, prestando homenagem ao patrono do monumento, que é o Laudelino Vieira de Campos, que é um soldado, um herói, que precisa ser relembrado constantemente e reverenciado por causa da importância dele como participante, como pracinha na Segunda Guerra Mundial. Então, boa noite a todos. Se você gostou, compartilhe, faça um comentário e faça divulgação no nosso canal do YouTube do professor Sivaldo do Nascimento Souza. Até uma próxima postagem.